Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no Giro desta quinta-feira vamos falar sobre o sorteio dos mandos de campo aí para o clássico entre Vasco e Fluminense pela semifinal da Copa do Brasil. Já sabemos onde o Vasco vai decidir o seu confronto. Vamos falar também sobre a renovação do atacante Ryan. Nosso Lucas Pedrosa vai comentar sobre o caso e também um esclarecimento sobre uma polêmica envolvendo Fernando Diniz e a torcida do Fluminense, algo que ele vem fazendo nas coletivas e que acabou gerando um burburinho, mas que esclarecemos aqui no canal do Pedrosa. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês tiverem acesso. E no mais é isso. Venham com a gente para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E vamos iniciar o Giro desta quinta-feira falando sobre o sorteio de mando de campo que rolou na CBF ontem, nesta quarta-feira. E ficou decidido que o Vasco irá decidir o confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil como visitante. Ou seja, em tese, o Vasco vai jogar fora de casa. Digo em tese porque os dois confrontos serão no Rio de Janeiro. E o nosso Lucas Pedrosa comentou sobre essa situação, porque aí sempre surge aquela polêmica se o Vasco deve mandar o jogo em São Januário ou no Maracanã. O diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, revelou que o Vasco vai buscar que esse confronto, esse jogo de ida, no qual o Vasco é o mandante, vai buscar que esse confronto seja em São Januário por uma preferência da torcida, mas o nosso Lucas Pedrosa trouxe a sua opinião, falou sobre o assunto e comentou que há essa possibilidade sim do Vasco jogar em São Januário, mas que também tem um acordo com o Maracanã aí, tem um acordo com o Fluminense envolvendo o Maracanã, que os jogos entre as equipes tem que ser 50-50, ou seja, jogo meio a meio dividido, mas que para esse jogo da Copa do Brasil, esse acordo pode sim ser revisto, ao que o Admar Lopes falou em entrevista após o sorteio de mando de campo na sede da CBF. E o nosso Lucas Pedrosa comentou sobre essa situação e revelou a sua preferência neste duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Confia. Gastar meu botox hoje. Não, a Isabelle Benito garantiu que isso aí não vai dar em nada. Eu confio nela. Vai. Não está definido. O Admar Lopes, ele falou ontem, deu entrevista, e ele disse que o Vasco vai tentar mandar o primeiro jogo dentro de São Januário, que é uma coisa que o Vasco está vendo com os órgãos de segurança e tudo mais. Eu falei ontem aqui, não cravem isso, não cravem. Os jogos não estão definidos para o Maracanã. Você trocaria o Maracanã, por exemplo, o São Januário só com uma torcida e volta o Maracanã só com Flu? Você trocaria? Trocaria se fosse ao contrário. Como assim? Se o Vasco decidisse em São Januário. Ah, perfeito. Tá. Porque com Segundo dois jogo em jogos... casa. Isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Com dois jogos dentro do Maracanã, o Vasco sendo mandante no primeiro, sendo 50-50, muito provavelmente vai ter 50% do Vasco. Mas se dentro for do em São Maracanã. Januário, é 100% Vasco? Aí Não, é 90-10. nunca foi, né? Nunca então. foi. É porque, pra quem não por que entende... que eu perguntei Mas isso? aí Porque é eu sou 90-10. totalmente Não, é contra a 90-10. torcida única em Mas qualquer foi cenário. uma assim. pergunta Ah, hipotética, tá? No caso, não é Mas nem- pra quem não entende, o único clássico que nos últimos anos acontece em São Januário é o Botafogo e o Vasco, Isso. pela amizade das torcidas. E quando acontece isso, é 90-10. E o 10 de São Januário é bem pouquinho, né? Dá 1.000 e Na pouco. verdade, não é nem 10, são 5. São 5 por 5% segurança. por Aí dá segurança. 1.000 e pouco ali. Aí se você pensar que vai ser o contrário, a mesma coisa, o que geralmente o Botafogo faz, ele diminui aquele Isso. pedacinho ali. Fica 5% então no fica Maracanã. 5% também no estádio Newton Santos, quando recebe o Vasco, né? É o que eu tô falando. Que é o único que consegue fazer essa troca com o Vasco. Exato. Se fosse o Vasco mandando o segundo jogo, porque pra mim é melhor você decidir o jogo em casa, São Januário seria melhor, porque dentro de São Januário o Vasco se sente muito mais confortável, tem o Caldeirão, a força de sua torcida, e é um campo em que o Fluminense não está adaptado. Então isso faz diferença. Mas sendo o primeiro jogo como mando do Vasco, eu colocaria os dois jogos dentro do Maracanã, 50-50, e ainda tem a possibilidade, dependendo do que for acontecer, de como terminar a temporada do Fluminense, a gente vê até um 60-40, né? Isso não quer dizer que o Fluminense vai encher os 50% do lado dele. Agora, no jogo do Campeonato Brasileiro, foram 53 mil pessoas. Mais de 40 mil era vascaíno. Então, assim, eu acho que nesse momento, com o cenário que se desenhou por conta do sorteio, eu colocaria os dois jogos Será que dentro o do Maracanã. vascaíno... Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela
E com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó. Copo do gigante. E hoje, cara, olha só esse... Esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó. Com tampinha. Você abre aqui, ó. Ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais. Tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Além disso, Fernando Diniz e Verrete estiveram na sede da CBF representando o Vasco da Gama nesse sorteio de mando de campo que rolou e que definiu que o Vasco vai definir o duelo contra o Fluminense jogando como visitante. Tanto Fernando Diniz quanto o Verrete projetaram o confronto e pregaram respeito ao Fluminense, mas falaram a importância, comentaram sobre a importância da Copa do Brasil para o Vasco da Gama. Enfim, confiram as aspas de Fernando Diniz e de Pablo Verrete. Si bien a gente sabe que um clássico é diferente, né? Mas a gente dá a mesma importância para todo mundo. Além de ter um clássico na frente, como foi o Botafogo, como agora será o Fluminense. A Copa do Brasil para nós é muito importante. A gente, quando começa o ano, um objetivo que a gente se põe na frente. E este ano novamente estamos na semifinal. O grupo sabe o que é jogar a Copa do Brasil. O ano passado deu conta disso. E nos venimos preparando da melhor maneira. O brasileiro para nós também é muito importante, mas a gente usa essa preparação para chegar da melhor maneira aí no final do ano e poder conquistar essa taça. Sobre a primeira partida, começar mandando o clássico, a semifinal. Para mim tem uma certa indiferença jogar o primeiro em casa ou fora. Eu acho que são dois jogos muito difíceis. Que os dois times têm chances literalmente iguais de passar. Tem que todo mundo até lá também tem muito tempo. A gente, todo mundo tem que pensar, vai acabar pensando nesse momento do Campeonato Brasileiro e quando estiver mais perto do final ou só depois do final do Brasileiro, a gente vai conseguir preparar definitivamente para a final, para as semifinais. Então, a gente vai procurar fazer o melhor quando chegar a hora para fazer dois grandes jogos. Vamos falar agora sobre a renovação do atacante Ryan. E eu já falo a renovação quase dando como certeza, porque é um negócio que está muito bem avançado, segundo uma declaração dada pelo diretor executivo Admar Lopes na sede da CBF, nesta quarta-feira, no sorteio que definiu o mando de campo, que definiu os mandos, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. A negociação está bem avançada, algo que o Admar Lopes confirmou, uma informação também confirmada por outras fontes, inclusive pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa, que comentou sobre essa provável renovação de Ryan, sobre tudo que envolve este novo acordo, que deve acontecer em breve, muito para proteger o Vasco da Gama e também para valorizar o ativo, o melhor jogador do Vasco da temporada, que se chama Ryan Vitor. Enfim, confira o que falou o nosso jornalista Lucas Pedrosa no programa SBT Esportes Rio desta quinta-feira. Ryan também está caminhando para isso. Dois canhotos de extrema habilidade. Olha inclusive. só, Lucas Pedrosa. Cara, é mais ou menos isso, cara. Não que o Ryan vai ficar até 2028. Não vai. O Ryan não fica até 2028 no Vasco, mesmo que o Vasco consiga a renovação. É uma questão para você aumentar a multa, se proteger e valorizar o Ryan. Sim. Aumentar o salário dele, porque ele merece. O Ryan hoje é um jogador que é decisivo dentro do futebol brasileiro e ele merece estar entre os maiores salários do elenco do Vasco da Gama.
Então acho que é uma renovação muito bem feita, caso seja concluída, e está bem avançada, até porque o Felipe e o Pedrinho não é só uma questão do Admar com a diretoria e com os empresários do Ryan. O Felipe e o Pedrinho têm uma relação muito próxima com o Valquimar, que é o pai do Ryan. Eles jogaram juntos, eu até estava com o Odivan também jogou junto com o Valquimar. O Valquimar é Vasco demais. E ele é um cara que passou isso pro Ryan, o Ryan também é Vasco demais, e essa negociação, ela está sendo feita justamente por toda a gratidão do clube com o jogador e do jogador com o clube. Então acho que é uma questão de tempo realmente para ele ficar. Se vier uma proposta no final do ano, aí vai depender do que vier, de valor, de mercado, para onde o Ryan vai, porque eles não querem errar para onde o Ryan vai, ou eles não querem que o Ryan bata lá e volte para o futebol brasileiro, eles querem que o Ryan tenha um planejamento de carreira que ele merece, com o grande potencial que ele tem. Então, é uma coisa que só o tempo vai definir, mas o mais importante é o Vasco se proteger e também valorizar o Ryan porque ele merece. Tudo muito positivo pro Ryan, ô Pedrosa. E o Ryan é fruto disso tudo, porque o Ryan é profissional, o Ryan ele tem uma família boa que dá suporte para ele, o Ryan treina igual um cavalo todo dia, 2h30, 3 horas. Teve até uma declaração do Diniz que o Ryan no segundo tempo ele falou que sentiu a coxa. Aí o Diniz falou para ele, sentiu a coxa? Mas você só sai daí morto do campo do jogo contra o Fluminense. Porque é isso, cara, o cara se supera. Com o Fernando Diniz, o cara se supera. E tem um outro cara também que é muito importante nesse crescimento do Ryan. O Ryan até chegou com a camisa dele no treino no dia seguinte, na terça-feira, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho chama o Ryan de joia. Ele não chama o Ryan de Ryan, chama o Ryan de joia. E o crescimento do Ryan ao lado do Felipe Coutinho, que é um jogador que passou por isso tudo. Sim. Tudo que o Ryan tá passando hoje em dia era o que o Felipe Coutinho passava lá em 2009, 2010. Era encarado como grande joia do futebol brasileiro, jogava muito, acabou sendo vendido para um grande do futebol europeu e fez uma grande carreira dentro da Europa. Então o Coutinho também é um cara que consegue dar não só a sensação do que é o Vasco para esses garotos, mas também ajudar nesse crescimento de carreira, nesse momento de virada de chave, que é muito importante para um garoto tão jovem e talentoso como o Ryan. Inclusive, E para encerrar o giro desta quinta, vamos trazer um esclarecimento sobre uma situação um pouco constrangedora, inclusive envolvendo o Fernando Diniz e a torcida do Fluminense. Vocês sabem, né, que após as coletivas, o técnico Fernando Diniz faz aquele Vitória Vascão e toque-toque, óbvio, né, aquele gesto que quando o Vasco vence que ele faz isso, né, quando perde, obviamente, não tem clima. Enfim, aconteceu um burburinho envolvendo a torcida do Fluminense também sobre esse gestual. Vou deixar aí na tela o vídeo que o canal do Pedrosa postou, inclusive sou eu que estou apresentando esse vídeo, que comentei um pouco sobre esse vídeo e trouxe uma coletânea de imagens muito interessante. Enfim, confiram aí esse esclarecimento, essa polêmica, que no fim das contas é mais um burburinho, mas o canal do Pedrosa esclareceu para você mais uma situação aí envolvendo o noticiário do Vasco da Gama e uma polêmica que é bem rasa. Enfim, confira. Rapaziada, importante esclarecimento. Vocês sabem que após uma vitória do Vasco da Gama, o nosso treinador Fernando Diniz, ao final das entrevistas coletivas, faz o famoso gestual de Vitória Vascão e toque-toque. No entanto, esse gesto tem sido usado para reverberar uma narrativa de que o técnico Fernando Diniz fez uma provocação ao Fluminense. No entanto, resolvemos compartilhar aqui com vocês uma coletânea de imagens extraídas do canal BTB Esportes e do Isso Aqui é Vasco 1898, dos momentos em que o técnico Fernando Diniz fez esse gestual, que para mostrar, para comprovar e para encerrar de uma vez por todas essa narrativa de que o treinador fez uma provocação ao Fluminense. Obrigado, Diniz. Vitória Vascão! Aos vascaínos, tira com o vascaíno. Vitória Vascão, pros vascaínos. Sabe, né? Toque-toque. Obrigado, Diniz. Boa noite. Vai perguntar? Vitória Vascão? Toque-toque. Obrigado, Diniz. Obrigado, gente. Boa noite. Vitória Vascão! Ó, toque-toque. E no mais é isso, o giro desta quinta-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes nas quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa, que por lá estamos atualizando você, torcedor, com todo o noticiário do Vasco da Gama, com muita credibilidade, informação, seriedade, como trouxemos para vocês esse esclarecimento envolvendo o técnico Fernando Diniz e a torcida do Fluminense. Beleza? No mais, é isto, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.